hora de falarmos sobre a nossa posição no ouro. Quem me segue sabe que eu estou posicionado no ouro. Eu quero falar um pouquinho sobre quais são as minhas intenções, aonde estão os meus alvos, aonde eu estou posicionado com o meu stop, ou seja, se o mercado reverter aonde eu espero sair, e falar um pouquinho sobre as estruturas que eu estou de olho e, enfim, possíveis targets a serem alcançados antes do 2.500. Tudo bem? Então, se você não está posicionado, mas gosta de commodities, está de olho no ouro, fica aí, porque tem sim oportunidade para entrar nessa operação ainda. Esse aqui é o gráfico, tá? Gráfico mensal. E se você olhar aí, a gente tem dados desde 1970, tá? Aqui no Black Arrow. E esse é o gráfico mensal. E como você pode ver, a gente não teve nenhum bear market, nenhum mercado de queda forte. Tudo que nós tivemos foram correções no ouro, momentos em que nós andamos de lado, pouca volatilidade, até termos um boom de volatilidade. E aí, vou falar um pouquinho sobre expectativas. A primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: quando eu falei bastante sobre 2.500, até um overperform, até uma possível ida até o 2.900, 3.000 de uma vez só, bastante gente, algumas pessoas acharam que seria um exagero isso acontecer. Mas a grande verdade é que se isso não acontecesse, isso seria, tá? Isso seria o diferente. Até agora, no ouro, a gente sempre performou em movimentos de baixa volatilidade, com rompimentos de máxima, e esse momento parabólico, basicamente em movimentos de 1.000 pontos, tá? Sempre foi assim, dá uma olhada. Aqui a gente tem a primeira grande movimentação do ouro, que durou basicamente uma década, tá? Que foi de mil. Claro, a gente teve essa anterior aqui, mas de 1975, com o mercado já estruturado em 2000, nós tivemos aquele grande bull market que durou 2000 até 2010, em que o ouro, tá? Em que o ouro saiu de 270, que foi a mínima dele nessa época de 2000, até 2.270 até 2000. Olha que movimentação astronômica. Nós andamos basicamente 1.800 pontos no ouro sem uma correção substancial, tá? Que foi esse movimento saindo dessa cunha, indo até aqui as máximas desse movimento, tá? Com uma atenção muito especial para o rompimento do bola, do 1.000, né, com apenas um pullback no mensal e depois mais uma performance, né, mais uma subida com um ângulo bem, né, você pode ver que é um ângulo, né, quando a gente fala de ângulo, quer dizer que o mercado estava realmente muito forte, um ângulo bem íngreme, até o topo lá do 1900, basicamente 2000, tá? Então, depois disso nós tivemos uma correção mais forte e ficamos aqui, ó, abaixo da região do 1400 durante 5, 6 anos, até que nós tivemos o Covid, né, o outbreak veio, hitou o ouro forte, e nós tivemos mais uma ida, tá? Saímos aqui do topo do 1400 e fomos até lá em cima, bater nos 2000. E agora, o que eu quero que você preste atenção aqui, né? Eu vou até baixar um pouquinho o gráfico, estou posicionado aqui, tá vendo? E nós tivemos, depois desse evento, depois do evento de 2019, quando começou a pandemia, nós tivemos três, tá? Tivemos a primeira ida e depois nós batemos na porta lá do 2000 3 vezes, tá? Batemos, fomos até lá depois uma, duas, três. Essa é basicamente a quarta vez que a gente toca na região dos 2000. O que acontece? Todas as vezes que nós fomos até esse nível, nenhuma vez nós realmente corrigimos até a região do 1400, onde supostamente deveria ter mais liquidez, né? O mercado tem comprado cada vez mais, né, o fundo. Antes, né, a gente está fazendo ali fundos cada vez mais altos com um topo flat, né? Nós temos, gosto de chamar isso de sprint, né? A gente está começando a formar, construir aquela pressão, né, no topo para ter o que a gente chama de momento parabólico, aquela ida muito forte, está muito parecido com o que aconteceu aqui, né? Então, o que acontece? A partir do momento em que a gente conseguir se segurar, tá? E aí é que tá semanal, não vai dar para ver direito, a gente já perdeu um pouco desse suporte do 2000, mas é uma região muito forte, então para mim não tem problema se a gente perder um pouquinho e até o 980, 950, ainda é uma região, ainda é considerado o 2000. Enquanto nós estivermos nessa região aqui, tá? Eu estou comprado, eu estou tranquilo. Acho que a movimentação ainda é saudável. É claro que haveria a chance de haver o que a gente chama de blow-off, que é estourar a máxima, e tem uma
grande execução de venda e fazer aquele pulinho e entrar de novo no preço, era esperado. Eu estava aguardando que houvesse um pullback aqui mesmo. Havia duas possibilidades: ou ele rompia a máxima e tinha aquela explosão de momento, sem olhar para trás, o que teria sido perfeito, mas não aconteceu, ou que ele fizesse o que está fazendo agora, né, que é um pullback. Fazendo isso, ele acaba trazendo muito vendedor, e se a gente se segurar aqui, né, o próximo alvo para mim está lá na região dos 2.500, tá? Eu volto a falar que se ele não performar dessa forma, isso seria diferente, tá? Isso seria diferente. Então, a ideia de pensar que provavelmente ele não vai, eu acho que é muito otimista achar que o ouro vai até 2.500 ou até 3.000, mas na verdade, isso seria, pensar dessa maneira seria pensar diferente, olhar para trás, né, e entender que esse é um ativo que basicamente só ganha em valor, né, como o ouro não em tese não é inflacionário, há um número, sabe, finito deste material, e como a gente perdeu o lastro do dinheiro no ouro, a única reserva de valor realmente que, quando o dinheiro, né, se diferenciou do ouro, não tem mais lastro, segurar valor no ouro é muito mais importante do que no dinheiro. Tanto é que os principais compradores do ouro são os bancos centrais, né? Se olhar no balanço dos últimos bancos centrais, esse movimento inteiro de alta, 80% foi feito pelos bancos centrais do mundo, né, de uma compra expressiva de ouro. Então, eu estou bem otimista que, se a gente se segurar nessa região no 2000, nessas próximas 2 semanas, o CPI está na semana que vem já, payroll poderia ter sido um dia que, se fosse favorável, levaria a gente para cima, não foi. CPI está vindo, há uma grande chance da gente romper sim essa máxima, e aí, meu amigo, aí não tem ré, tá? Então, ainda está, creio eu, numa grande oportunidade para quem está olhando de fora e tá vendo o ouro como uma oportunidade de repente segurar uma posição por 2, 3, 4, 5, 6 meses, não importa, mas com um alvo bem substancial. Para você ter uma ideia, eu tô comprado aqui, ó, eu vou estopar abaixo do fundo semanal, tá? Então eu vou colocar aqui para você ver. Eu vou estopar. Para mim, esse ouro perde um pouco de configuração abaixo desse candle aqui, ó, semanal, tá? Esse cara aqui lá na região do 900, tá? Então eu vou segurar esses 100 pips dele aí, né? Porque o meu alvo tá, ó, olha onde tá o meu alvo lá, né? Então eu tô correndo um risco de $317 buscando, tá? Estou buscando um alvo de $2.390, né? Então essa é a diferença desta oportunidade para as oportunidades convencionais. A chance dele performar muito, tá? Do ouro performar muito uma vez que ele romper essa máxima é muito maior do que provavelmente quase todos os outros papéis. Era a mesma ideia que a gente estava tendo para as criptomoedas, que passou, né? O Bitcoin foi embora, muito mais volátil, o irmão mais novo foi embora. Provavelmente uma certa correção pode acontecer, e a hora do ouro, que basicamente compete, né, como ativo anti-medo do mercado com as criptos, de correr um pouco também. Então, de olho nesse CPI, semana que vem tem CPI, de olho no fechamento. Eu acho que abaixo do 900 é um preço legal para você ser estopado, caso você esteja comprado. Não precisa estopar antes, minha opinião, tá? Eu não vou estopar antes, enfim, você faz o que você achar melhor, mas eu não vou estopar antes. Eu acho que há uma maturidade do preço aqui nessa região ainda a ser feita, ainda a ser gerada, encontrar compradores de fato e aí sim levar esse preço para cima, né? Mas numa situação que nem essa aqui, é muito mais importante não chegar atrasado, tá? Muito mais importante não chegar atrasado. Então, se você está posicionado, aperta o cinto. Eu acho que é uma ótima oportunidade ainda, não precisa ficar com medo. Possível aumento de posição acima das máximas, mas agora a ideia é apertar o cinto, tudo bem? Bom, espero que você tenha gostado. Lembra dos pontos que estão aqui, tá? O meu alvo está lá na região do 812. Talvez eu aumente de posição nesse caminho se a gente começar a romper máxima e ter muito momento. Lembra, é uma setup de Blue Sky, a gente nunca esteve acima ali da região do 2150, 2100, então a chance da gente realmente criar momento explosivo é muito grande. Espero que você não esteja fora disso. Bacana? Um forte abraço e eu te vejo no game.